vamos ver o momento em que todos estavam esperando. Estamos chegando ao fim da 7ª rodada do Ragnarok, mas ao mesmo tempo estamos no seu maior ápice possível, com ambos os ataques dos dois lados se tornando cada vez mais poderosos para matar um ao outro. E tudo isso no capítulo 63 oficial de Shuumatsu no Valkyrie, com tudo que saiu pra gente. E o nome do capítulo já remete a tudo que vamos ver aqui. É o início do fim, onde já podemos ver o Qin Shi Huang na pior situação possível, quase perdendo um braço por causa daquele enorme buraco que foi aberto no seu ombro pelo ataque de Hades, o Ichor Eos. E de brinde, quebrou parte da sua arma divina, a armadura dele. E o deus ainda estava ali de pé, apontando a sua arma para o inimigo, que impressionou todos que estavam observando com o seu enorme poder de ataque. E de longe, também vemos outros deuses observando a luta fora da arena. E um deles era um que havia desaparecido já faz um bom tempo, o Loki. Pelo visto, ele não foi fazer uma visitinha na enfermaria, só foi ficar separado de todos os nórdicos e gregos como fazia antes. Mas todos os três, incluindo ele, Thor e Shiva, pareciam acreditar na vitória de Hades. E era a primeira vez que Odin e Zeus estavam presenciando pessoalmente aquele poder que aniquilou os titãs e atravessou uma arma divina, a Volund. Era um poder assustador até mesmo para esses dois líderes juntos, e também o Hermes, enquanto o Adamantino estava lá se achando todo espertalhão porque ele já esperava que isso fosse acontecer com eles. E como sempre, o Ares é o mais sentimental de todos e ficou lá chorando pelo Hades ser o orgulho dos deuses, como seu irmão mais velho, uma figura nobríssima assim como ele, e cheio de toda a sua força, o Hades, enquanto o lado de Kim, ele estava no pior situação, e parte da armadura que caiu no chão e foi destruída estava se despedaçando e se desfazendo, se tornando poeira, assim como os outros que lutaram no Ragnarok e foram mortos. E isso mais preocupou foram as Valquírias, de que Alvitus não estaria nem um pouco bem, já que elas entregam tudo que elas têm, todo o seu corpo na Volund. Então a sua irmã também não era uma exceção disso. Aquela moça havia perdido também parte do seu ombro com a arma quebrada. E aos poucos também estava se desfazendo como poeira, assim como as outras Valquírias que perderam sua vida nessas batalhas. E o Kim é o primeiro a pedir desculpas, já que era tudo culpa dele pela sua companheira estar machucada e ferida daquele jeito. Mas ela concorda que, comparado ao humano, ela não estava em um estado assim tão ruim. Mas ela também se preocupa com Qin Shi Huang, olha que fofa, já que ele deveria estar com uma dor insuportável para aguentar, de ter sido arrancado quase um membro do seu corpo. Mas ele também, pelas próprias palavras do imperador, ele deixou bem claro que poderia facilmente suportar aquela dor, já que não era nada comparada à dor que ele vem sentindo todo o tempo, vindo de outras pessoas. E com a determinação dele, acreditando que ele estaria ali, era algo que nem mesmo a Valkyria poderia duvidar de todo o seu potencial. E na sala de espera do Okita Souji, ele estava discutindo a situação com Sasaki Kojiro, de que o Qin Shi Huang não estaria em uma boa situação, já que praticamente toda a sua defesa se tornou inútil e ele não pode mais usar. As bolas de ar foram neutralizadas há pouco tempo atrás e sem o seu ombro esquerdo, o seu braço está praticamente pendurado sem poder fazer nada. Ele não vai poder usar a mão celestial da defesa. Isso quer dizer que o humano não tem mais nenhuma forma de se defender contra os ataques de Hades com a sua lança. E de volta na arena, o rei do submundo já fala pro Kim que ele se sinta orgulhoso de si mesmo, que ele conseguiu encurralar o deus dos mortos ao ponto de usar a Ichor Desmos. Mas isso também só mostra o quanto que o Hades é meio egocêntrico, de achar que ele é o todo-poderoso e o centro das atenções. Mas o Kim nem estava escutando ele, só fechou os olhos. E ficou lá pensando no que é que ele deveria fazer agora. E quando finalmente se decidiu, foi falar com sua Valquíria Alvitus, de que nesse momento agora, ele não vê nenhum tipo de chance dele vencer essa rodada.
e ele vai ter que arriscar tudo que eles têm no próximo e último ataque. Mas a Valkyria também tinha suas reclamações para fazer com o Imperador quando ouviu tudo isso sair da boca dele, ficando bem na sua frente para que ele não faça mais nada. E começa a reclamar com ele. Até a Trude parecia ser mais delicada que ela. E ela ficou dizendo que ele não faria algo desse tipo, não é coisa dele, e que deve falar sua verdade, o que ele verdadeiramente quer, por causa que ele é um rei, ele deve se impor. E mesmo com ele reclamando e abaixando a sua cabeça por chamar a Valkyria de pouco feminina, assim como uma pequena referência que eles colocaram na primeira vez que se encontraram, ela também foi chamada assim. Ele menciona que ela estava pensando alto demais para os limites que eles têm, mas ele realmente, de qualquer maneira ou qualquer coisa que custe para ele realmente quer vencer essa batalha. E fala tudo isso com um grande sorriso em seu rosto, uma motivação enorme que deixou Vitus também bastante feliz, por ele finalmente ter dito o que queria de verdade. Me fez até lembrar a cena do Luffy mandando a Robin falar exatamente o que ela queria viver. E era exatamente por causa disso que o Kim e a Valkyria pareciam verdadeiramente gostar um do outro, e eles dão as mãos, com o Kim sendo chamado de um rei egoísta. E eles iriam com tudo a partir de agora, dando todo o poder pra cima dele. E eles esperaram todo esse tempo para usar a arma mais forte. Tinha que ser em Shumatsu mesmo. E a Valkyria vai colocar toda a sua força na armadura, que fez aquele corpo começar a mudar de forma para poder sair da forma madura e conseguir construir outra coisa, com um brilho correndo através de seus braços, chegando até em suas mãos. O nome da Valkyria significava guardiã dos exércitos, como uma forma armadura se transformando em uma espada, a espada do primeiro imperador Goujian, que é completamente relacionada a uma espada muito antiga chinesa, que mesmo através dos anos não perdeu a sua afiação perfeita. E já que a melhor defesa era ter um ataque poderoso ao seu lado. E falando que o orgulho de ser um rei, dele ser o imperador, é proteger o seu próprio povo. E respondendo com aquela mesma animação para lutar, Hades aponta a sua Desmos na direção dele outra vez, se preparando para o combate. E o rei do submundo, carregando o orgulho dos gregos em cima de suas costas, contra o rei do princípio, que luta 100% pelo seu povo e que entende a dor dos outros, com ambos os dois se encarando para o momento final. Mas somente um rei pode entender o coração de outro rei, e juntos tiveram o mesmo pressentimento de que o fim da luta estava se aproximando deles, e mostrando essa belíssima cena dos dois lado a lado em seus tronos. Eles estavam prestando completamente atenção nas ações, todo o público com os olhos neles, para saber quem faria o primeiro movimento de ataque na direção do seu inimigo. E quem realiza isso é Hades, com seu Ichor Els, amanhecer guiado pelo sangue, correndo com todo o impulso possível da sua arma divina. Kim até tenta se defender daquilo, usando o corte da andorinha do primeiro imperador, para ir contra aquele ataque que estava indo diretamente na sua direção. Mas na hora que as armas se encontraram, o poder da espada não foi suficiente para aguentar aquela lança diante dos seus olhos. Porém, mesmo que ele não conseguisse revidar, o ataque continuou avançando na direção dele e poderia matá-lo agora mesmo. Mas deu tempo de ter um pouco de sorte e o Kim conseguir se virar para o lado e não morrer. Mas não era isso que a mãe e as Valquírias estavam vendo desesperadas. Com o que elas presenciaram acontecer com o humano, ele perdeu completamente o seu braço esquerdo e foi arremessado com todo o poder para o outro lado da arena e ficou lá caído, sem ter mais o que fazer com o seu corpo. Dessa forma, nem com tudo que eles tinham era capaz de fazer isso. Porém, o Hades também estava ficando cansado e teve que ser obrigado a se apoiar na Desmos para que ele não caísse. Sua força vital estava sendo sugada até demais,
em um ponto que ele não conseguia mais se manter de pé sozinho. Imaginem só no próximo ataque. E a Ouvidos ficou lá sentada junto com Kim, tentando conversar com ele, que nem todo o poder de sua Volund, eles não conseguiram derrotar o Hades no ataque. Mas mesmo caído, na sua pior condição e sem o braço, o Kim estava rindo, estava gargalhando olhando para o céu. Ele havia dito que viu algo lindo, eram as estrelas. E quando ele percebeu, aquilo poderia ser uma chance dele conseguir a sua grande vitória. E era justamente por causa disso que ele estava tentando se levantar mais uma vez, apoiando naquela sua arma para que ele conseguisse ficar de pé, mesmo com dor e sem o braço. Ele queria continuar. Mas a sua mãe lá da plateia foi a primeira a protestar contra isso, a Chuyan, para que Ingzeng não se levante. Já basta tudo que ele fez. Ele deu o seu melhor, não precisava mais lutar. Era só ele ficar ali deitado e aceitar a derrota e voltar para eles. Até todo o público estava concordando com ela. Os humanos não queriam que ele lutasse, já estavam gratos o bastante, por mais incrível que ele tenha sido. Já era, acabou. Parece até mesmo como na Batalha de Adão, que o seu filho queria que ele parasse, desistisse e voltasse para a sua família mais uma vez. Mas é claro que o Kim não deu ouvidos para a plateia e se reergueu outra vez, deixando todos em lágrimas ao vê-lo naquele estado, enquanto ele falava as coisas que um rei nunca faz. Um rei não duvida, um rei não se curva, um rei não depende de nada e um rei principalmente nunca desiste, apontando outra vez aquela sua espada Golgian na direção de Hades. E agora o final da batalha está mais próximo possível, com o capítulo 64, que vamos trazer o mais rápido que pudermos para todos vocês presenciarem. Mas se ainda não leram o capítulo 63, fizemos a nossa própria tradução lá no Manga Livre disponível. Então corre que vamos deixar o link aqui nos comentários fixados para vocês. E espero que aguardem pacientemente pelo 64, que vamos trazer aqui no canal para todos vocês.